Como eu sei quando Deus está falando comigo? Vamos aprender a ouvir a voz de Deus, entender os sinais que Deus dá pra gente? Às vezes você pergunta, por que Deus não fala comigo? Deus está falando mais do que você imagina. Porque existem muitas maneiras de Deus se comunicar com a gente. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Para a gente ouvir a voz de Deus, o primeiro passo, o mais importante, é a gente começar a ter isso que você está tendo. O desejo de ouvir a voz de Deus. Querer saber como é. Querer saber como funciona. Curiosidade, como é que é Deus fala com a gente? Será mesmo que fala? E como que a gente faz isso? Através da oração. Mas a oração, não nesse formato aí que te ensinaram, não, a oração é uma conversa, onde você começa a expressar para Deus o teu desejo, sincero. Deus, eu gostaria tanto de ter uma experiência com a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero saber que você, Deus, meu Pai, está me conduzindo. Então, quando você começa a pedir, na oração você está abrindo espaço para que Ele entre. Porque na palavra de Deus diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar. Deus nunca vai entrar em um lugar que Ele não foi convidado, porque Ele é um Lorde, Ele respeita o teu livre-arbítrio. Então é importante que você convide Ele para esse lugar, ou de dor ou de curiosidade. Outra característica para que a gente possa ouvir a voz de Deus é você ter fé. Então sabe quando você fala, parece que a minha oração não passou do teto? Realmente, porque você não orou com fé. Porque você não orou para ser ouvido, você orou para cumprir uma formalidade. É igual uma criança. Você já viu uma criança quando quer ser atendida? Se ela para de te chamar, o meu filho caçula, quando ele quer ser atendido, ele se faz ser ouvido em alto e bom som. E Jesus falou isso. Que nós, em muitos momentos, para estar com Deus, temos que ser como uma criança, porque delas é o reino de Deus. Então, quando você ora, trazendo esse ingrediente da fé, sabendo como Jesus orou na frente daquela morte, o que ele orou? Pai, eu sei que tu sempre me ouves. Então, essa é uma segunda maneira de orar que vai te aproximar de Deus. Ao invés de você já entrar no teu momento de oração pensando, vou orar, não vou sentir nada, eu vou ficar olhando para as paredes, vou pensar da máquina para lavar, janta para fazer, quer dizer, você já acabou com o teu momento de oração. Agora, se você separa que seja 5 minutinhos e você entra nesse lugar silencioso da intimidade e diz assim, Pai, eu sei que tu sempre me ouves e agora eu preciso que o Senhor fale comigo. Nesse ambiente vai haver algo maravilhoso, que é a manifestação da presença de Deus. E a presença de Deus, por incrível que pareça, ela é palpável. Você sente quando Deus está perto de você. Da mesma maneira que nós sentimos quando você está na beira de um penhasco, você sente o perigo. Apesar de você não cair, o teu corpo sente o perigo. Por quê? Porque ele já experimentou o perigo no passado ou nos antepassados. Eu não sei em que registro está isso, a gente não vai entrar na neurociência e na ciência para explicar. Mas tem uma informação aí dentro que ele é real. Da mesma maneira, nós temos lembrança de Deus. Ele é o nosso Pai. E quando nós estamos diante dele, é como estar diante do precipício da graça. Tem peso, tem cheiro, tem sabor, tem formas, tem som. Eu, pessoalmente, nunca ouvi a voz de Deus audível. 2 vezes só eu ouvi uma voz, mas que não eram idênticas. Mas de ouvir a voz audível, como assim, filha, estou falando com você. Não, mas já aconteceu inúmeras vezes, já perdi as contas, de haver um pensamento, ou haver um sentimento, ou eu
repentinamente tomar a decisão de ir para um lugar e precisar ser naquele momento em que realmente era Deus falando comigo e eu pude ser conduzida por essa relação. Quando Deus falou com Samuel pela primeira vez, sabe onde ele estava? Na igreja. E ali sim, Samuel precisava saber que Deus estava chamando ele para uma missão muito grande, para ser o primeiro sacerdote, juiz e profeta. E Deus vai falar com você quando você iniciar essa sensibilização dos teus sentidos. E uma das maneiras que nos tornam muito sensíveis ao que Deus é, são as consagrações e os atos proféticos. E um deles, muito poderoso, é o jejum. Então, quando você verdadeiramente quer que Deus fale com você, consagra um jejum. E ou você faz a consagração de um alimento, você tira o doce, por exemplo, por um período de 21 dias, ou você faz uma consagração mesmo. Por 12 horas, durante 21 dias eu não vou me alimentar. Só a água de maneira moderada. Isso vai fazer com que os teus sentidos espirituais eles fiquem à flor da pele. E aí quando você orar, quando você meditar, quando você fazer essas orações que eu te ensinei, vai ser mais fácil você perceber que todos os dias Deus está falando conosco. Então, para relembrar, eu vou falar dessas 5 maneiras para que você traga para o seu dia a dia. Deus fala através da leitura da Bíblia. Em 2 Timóteo fala, toda escritura ela foi inspirada divinamente para ensinar, corrigir, exortar, instruir em toda a justiça, para que o homem de Deus possa ser perfeito e perfeitamente instruído. Então a Bíblia é a sua melhor amiga. Faça dela sua companheira, fiel, inseparável, ela vai te edificar e leve ela com você por onde você for. A segunda maneira é também através dos profetas, porque Deus usa pessoas para falar conosco. Em Amós 3,7 diz assim, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes ter revelado os seus segredos aos seus profetas. Então, também a palavra diz, creia no Senhor seu Deus e você vai estar seguro. E creia nos seus profetas e você vai ser bem-sucedido. É claro que você precisa saber quem é a pessoa que está se colocando como a boca de Deus na sua vida. Como? Avaliando o testemunho de vida dela, avaliando se ela tem vitória nessa área que ela está te aconselhando e como é o dia a dia dela. Não pode aparecer qualquer pessoa aí na sua timeline e você adotar como profeta de Deus na tua vida, sem que no teu interior você saiba que essa é uma pessoa que verdadeiramente anda com Deus. A terceira situação é que Deus adora usar situações para falar conosco, para dizer, quando tudo está fora do controle, eu continuo no controle. Então, se você está passando uma situação difícil, olha, Deus está querendo você mais perto. Romanos 8,28, eu falo para vocês, é meu lema de vida. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo um propósito. Ai, até as coisas ruins? Sim, são só os dias difíceis que nos deixam as maiores lições. Você não vai aprender nos dias bons. E também, a quarta maneira de você se aproximar de Deus é através dos louvores. Então começa a fazer uma playlist de louvores que fazem bem para você, que você gosta no seu dia a dia, quando você estiver indo trabalhar, coloca eles, antes de dormir, coloca eles. Presta bem atenção o que você ouve ao acordar e ao amanhecer. São as horas que a nossa mente está muito aberta e são as horas que a gente precisa cuidar bem do que a gente vai colocar dentro dela. Porque a palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores. Então, ouvindo louvores, você já vai estar construindo esse espaço.
E em quinto e último lugar, é saber que Deus, Ele faz mesmo coisas sobrenaturais. Realmente, Deus pode falar sim com você através de sonhos, através de revelações e através de um mover sobrenatural. Por exemplo, são sonhos que as pessoas têm, revelações que são entregues para que você continue em algum lugar, como quando Deus revelou aos 3 magos que eles não saíssem dali, porque ali eles seriam mortos se eles saíssem daquele lugar. Então, você vai se abrir através de todos esses passos que eu dividi com você, para que você esteja pronto para ouvir a voz de Deus e também para que você possa ouvir o que Deus tem para você. Muitas vezes, o que Deus tem para nos dizer são coisas que nós não estamos querendo ouvir, sabia? E tem coisas que só o Espírito Santo vai poder falar para você. E tem coisas também do teu futuro que só o Pai que já está no futuro vai poder te contar. Então, como você tem tanta certeza que vai ser bom? Porque enquanto eu estava buscando a Deus, Ele me contou que naquele lugar eu vou ter vitória. Então, quantas vezes Jesus falou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ter ouvidos para ouvir é isso, é estar aberto para ouvir, para aprender e principalmente para praticar aquilo que são os ensinamentos ou o cuidado que Deus tem para cada um de nós. Eu quero orar pela tua vida espiritual. Senhor, que cada um que está assistindo esse conteúdo e não tem ouvido a tua voz, que o Senhor abra os ouvidos, que antes do que eles imaginam, o Senhor dê uma experiência com a tua voz, a voz das muitas águas, que a tua voz agora, Pai, toque cada coração, tirando toda a dúvida de que tu és Deus. Que a tua existência e o teu poder se manifeste na vida dos teus filhos de uma maneira inquestionável, como um dia o Senhor se manifestou a mim, e que haja salvação e transformação, e que os teus frutos, a paz, o amor, a alegria, a bondade, a longanimidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, todos esses frutos se manifestem na vida dos teus filhos através dessa comunhão com o teu Espírito Santo. Faz a tua obra, Espírito Santo de Deus, e traz a vida eterna para cada um que ora agora comigo. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Amém.